Não, o dia da semana eu não lembro, não. Mas o dia do acidente eu lembro. Foi dia 18 de fevereiro de 97. Por volta de umas 7h30, 8 horas da manhã, mais ou menos. Eu não saía dentro de casa, eu só ficava ali dentro do barraquinho, senão dentro do quintal. Colocava a cabeça no portão e ficava com vergonha ali. Das pessoas me ver daquele jeito. Até as pessoas que iam me visitar lá, no começo eu procurava pedir para minha irmã, para mim se esconder. Não, fala que eu não estou. É um impacto muito grande, porque aconteceu esse acidente, eu tinha 26 anos, 27 anos. E toda a vida eu fui acostumado a trabalhar na roça, desenvolver atividade com os dois braços. Aí foi que dificultou muito mesmo. Que até você esquecer aquilo que você já passou e aprender uma nova vida, é muito complicado, e principalmente numa situação dessa. Do jeito que eu entrei na cama fria, a cama tinha muito gelo, e o gelo entrou na bota. E quando eu fui subir a escada aqui, eu liguei a máquina, que eu fui subir a escada para poder operar a máquina. Quando eu cheguei no último degrau, eu pisei, escorreguei e caí dentro da máquina. Eu ia caindo com os dois braços. Aí tinha um ferro de lado assim, aí eu ainda consegui segurar com esse braço aqui. Aí a máquina que eu apoiei com esse braço, ele pegou na rosca sem fim e me puxou para dentro da máquina. No tempo que eu tava lá, cara, eu vi 4 acidentes. Feio, né? Feio. Que tipo de acidente? Acidente de cara cortar o dedo na serra. Acidente do cara, a nora cortou a perna do cara, tirou a perna dele fora. Acidente do rapaz também que perdeu o movimento do dedo no correntão, tirando do boi. E os demais é acidente pequeno, assim, de corte de faca, de dar em torno aí de 15 pontos, 10 pontos, essas coisas assim, né? Eu acho que eu não sou ninguém para dizer índice aqui, entende? Mas se eles pesquisassem no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, os órgãos que fiscalizam acidente de trabalho, acidentes de auxílio-doença e viesse aquele ambiente ali, eles teriam certeza que não é, entende? A maravilha, não é aquele recurso humano ali, não deve funcionar, porque o índice é grande. Traumatismo de cabeça, 2 vezes mais. Traumatismo de abdômen, 3 vezes mais. Traumatismo de ombro e braço, 3 vezes mais. Esses traumáticos já são clássicos, né? Os traumáticos são clássicos. A novidade aqui é que trouxe os crônicos, né? 209 a cada 100 mil trabalhadores, 209 terão algum tipo de doença relacionada a transtorno mental. Quando você vai para o segmento AVE, isso vai para 712. Isso dá 3,41 vezes mais. Okay? AVE, transtorno mental, 3,41 vezes mais doentes em aves para transtorno mental do que nos demais segmentos econômicos. Só quem sabe é quem passou. Às vezes as pessoas presenciam de fora, vê, fala, coitado do Luna aí, perdeu um braço, mas fala da boca para fora, não sente, não passa o que a gente passou e até hoje ainda passa. O trabalho é o local que o empregado vai ganhar a vida. Não é local para encontrar a morte, encontrar doenças ou mutilações. E isso no Brasil, infelizmente, continua sendo uma questão séria. Há varas no trabalho nesse país em que mais da metade dos processos existentes são de trabalhadores que vieram do setor de frigoríficos. Se por um lado há todo um discurso por parte das empresas de melhoria das condições de trabalho, a realidade, os números não demonstram bem isso. Então há necessidade de atuação efetiva do Ministério Público, dos órgãos de fiscalização e do Poder Judiciário para o estancamento dessas demandas e da melhoria das condições de trabalho desses trabalhadores. Vai ser bom para todo mundo, para toda a cadeia produtiva, porque essa empresa, inclusive, vai pagar menos tributo, vai oferecer para o mercado uma propaganda honesta, ó, compre minha carne, compre meu produto, que além de bom, bonito, barato, cheiroso, gostoso, ele não adoece o trabalhador que ele não contaminou o lençol freático, ele não poluiu o ar. Percebe? É outra dimensão. O pessoal da empresa, eles me deram assistência poucos dias, depois também me abandonaram lá. Até os planos que a gente tinha lá, como, por exemplo, Unimed, essas coisas, me cortaram tudo. Para finalizar, eles me deixaram abandonado. Aí que eu fui correr atrás dos meus direitos,
Mas isso já foi, calculo que um ano, 2 anos. Segurança do trabalho é uma espécie de tributo, uma contribuição social, espécie de tributo federal. Quem toma conta disso é a Receita Federal do Brasil. As empresas pagam isso todo mês, em cima da folha salarial. 1%, 2%, 3%. Frigorífico e ave paga 3%, que presume que elas são de risco grave. Okay? Então, esse dinheiro, essa grana, cai na Receita Federal do Brasil, cuja aplicação é específica para custear o INSS dos benefícios acidentários. Okay? Por outro lado, nós temos a conta de despesa. Quanto o INSS gasta com os aleijados, acidentados, as viúvas de hoje. A conta não fecha. Tem mais despesa do que ingresso. O que as empresas produzem, o que as empresas alimentam esse seguro social, seguro de trabalho, é 7 bi a menos do que elas produzem de doente. Elas produzem muito mais doente do que elas pagam o seguro. E o que é dito pela mídia, infelizmente, é o rombo da Previdência. Pergunta, quem produz o rombo da Previdência? Essa é a pergunta fundamental, porque uma coisa é você olhar a quantidade de benefícios que o INSS paga. Outra coisa é perguntar, por que chega tanto aleijado no INSS? Essa é a pergunta correta, honesta. Por que se chega 2 milhões de trabalhadores adoentados no Brasil ano? E a gente diz o seguinte, olha, como que a empresa não viu que esse empregado estava adoecendo? Ele se afastou por 2 meses por um problema de uma inflamação nos tendões. Ele se afastou depois por mais 3 meses por inflamação nos tendões. E normalmente voltava para o mesmo ambiente de trabalho, fazendo a mesma atividade. Tem frigorífico em que 20% da força de trabalho está adoecendo. Isso está constatado em perícia judicial. Se nós projetarmos essa realidade para o mercado de trabalho de frigorífico nesse país, são 90 mil pessoas adoecendo. Está discutindo aqui a vontade deliberada de não proteger, sabendo que existe um fator de risco ostensivo. Os números são estratosféricos, assim. E este Tribunal Superior tem sido rigoroso no tratamento dessas questões e a nossa esperança é de que essas decisões, e são inúmeras nos últimos anos, coibindo não só o desleixo para com a saúde do trabalhador, a saúde física, emocional e mental do trabalhador, como também atitudes de humilhação, de tratamento vexatório dos trabalhadores. O que nós esperamos é que com essa posição firme que temos tomado no combate a essas condutas, a sociedade perceba que não se admite mais que o trabalhador seja tratado como um objeto descartável. Quando você está nessa situação que eu me encontro hoje, você sente não só pequeno, mas você reconhece uma coisa, que se você for buscar o seu direito, se você for lutar atrás do seu direito, você tem que ser corajoso. Hoje eu entendo porque muita gente ali não mexe, se acidenta, entende? Se acidenta, sofre trauma, entende? Tem pessoas que trabalham, olha, isso é terrível para mim. Você vê colega que está ali com dores, vai na enfermaria, toma um comprimido para dor hoje, amanhã ele volta com dor, ele vai lá, toma de novo e continua trabalhando. Esses trabalhos desenvolvem uma síndrome chamada síndrome do sobrevivente. A síndrome do sobrevivente é uma síndrome que já foi desenvolvida, já foi relatada, principalmente nos Estados Unidos, que são os trabalhadores que se mantêm no trabalho, com medo de ser demitidos, com uma série de patologias que levam, muitas vezes, à impossibilidade do retorno ao trabalho. Tudo bem, no começo é difícil para todo mundo, todos os empregos é difícil, a gente sente muita dor, né? Mas foi passando os anos, depois quando fazia 5, passou 1 ano eu já não senti quase nada. Depois dos 5 anos de empresa eu já comecei a sentir bastante. Mas eu precisava trabalhar bastante porque a gente morava numa casinha muito ruinzinha, tudo comida de cupim. Eu tinha 3 filhos, né, que estavam estudando. E eu precisava trabalhar. Eu pensava assim, meu Deus,
Se eu ir procurar agora, o que vai ser da minha vida? Eu tinha medo de não conseguir outro emprego. Eu achando assim que um dia eu precisasse deles, eles iam me apoiar, não tem? Mas a partir do momento que eu trabalhei lá, passaram muitas pessoas, uns aguentavam 6 meses, outros 1 ano, ficavam doentes. Eles diziam, isso aí é velho, não aguenta, gente que não quer trabalhar, que não precisa, mas às vezes a gente via que precisava, tinha filho, mas não aguentava mesmo, era muita pauleira. Daí eles queriam me colocar como ajudante do chefe da produção. Mas como eles queriam, eu não quis, não aceitei, porque eu não aceitava aquilo ali de ter que passar por cima daquelas pessoas que trabalharam 10 anos, ter que cobrar deles uma coisa que eles estavam fazendo já o possível e o impossível. Ainda ter que cobrar mais deles. Como que eu ia? Eu não aceitei. Trabalhava mesmo, vestia a camisa da empresa. O que eles mandavam eu fazia. Eu era às vezes até contra o sindicato, fiz uma vez até um manifesto contra, que hoje eu me arrependo muito, muito mesmo. Se eu pudesse voltar atrás, a gente não pode voltar. Meu marido, depois de 5 anos mesmo, era difícil o dia que de manhã ele não tinha que acordar e puxar o meu braço e abrir a minha mão. E ficava trancada. Tipo que eu ficava com a faca, porque eu era esquerda, né? A minha mão ficava, não abria mais. Fui adoecendo, até que quando ia fazer 11 anos que eu estava na empresa, não aguentei mais. Meu braço aqui, eu trabalhei tanto com dor que o nervo aqui começou a repuxar. Ele puxava os dedos tudo para trás. Começou a dor, era terrível. Daí eu ia pegar férias, daí eu fui no médico da empresa e pedi para fazer um ultrassom que eu nunca tinha feito. Eu peguei e fiz esse ultrassom e levei o resultado para o médico. Quando o médico olhou assim, ele ficou espantado. Ele olhou para mim assim, ele assim, o teu braço tá podre, ele disse. Teus nervos estão tudo atrofiados. Eu trabalhei 11 anos, eu nunca tive um atestado para levar um filho no médico. Eu sempre dava um jeito de ir de manhã, para não... Eles chegaram até a dizer que a minha dor, o meu problema era devido a eu ir trabalhar de moto. Até isso, eles... Quando eu dizia que eu tinha dor, eles não acreditavam na minha dor. Isso que era triste. Eu ia lá na enfermaria desatinada, chegava a ficar vermelha, assim, tanta dor, suar frio, assim, eles não acreditavam. Uma funcionária que em 10 anos nunca faltou um dia. Eu já tive 3 partos normal, eu já tive cólica de rim, eu já tive, né, qualquer dor assim que o médico disse, ele disse que é uma das dores mais horríveis é a dor do teus nervos atrofiar. Eu não gosto nem de lembrar, sabe, que me dá vontade até de chorar, porque eles humilham, dizem assim pra você não tem nada, você tá aqui, você tem só 20, na época eu tinha 27 anos. Como que você vai ter tanto problema, assim, sabendo que os exames estavam ali, que o laudo estava ali? Eu fui consultar esses dias ali no posto de saúde, o médico disse que a artrose é doença de velho. Eu tenho 31 agora. Eu cheguei a dormir, sinceramente, não é mentira, dormi com a mão amarrada, de não aguentar de tanta dor no braço. A posição que o meu braço se sentia melhor era onde eu deixava. Dormia com a mão amarrada na cama. E
Daquele tempo em diante, eu tomo morfina direto. Às vezes é em 4 horas, quando a dor é muito, eu tomo em 3 horas. Depende. Eu não sabia fazer nada com essa mão, porque eu era esquerda, né? Essa aqui pra mim agora é esquerda. Tem que aprender a fazer tu comer. Os primeiros dias cair no chão, é a mesma coisa que tu ir comer com a outra mão, é terrível. Isso aqui é minha vida. O resto da vida isso aqui. Daí fui aguentando, aí meu marido começou a brigar comigo. Aí quando eu fazia 10, ia fazer 11 anos, aí meu marido disse, tu sai de lá, todo dia de manhã ele tinha que abrir a minha mão, fazer massagem, que eu não abria mais a mão. Os dedos ficavam tudo atrofiados assim, ó. Era horrível, duro assim. E eles fizeram um dia, eu entrei com os dedos lá assim, e fizeram com o último dia que eu trabalhei, fizeram colocar a faca no meio dos dedos assim. Trabalhar o dia inteiro assim. Nunca me esqueço. A encarregada ainda veio em cima de mim e chamou a encarregada da outra e bota os dedos aí, bota a faca aí no meio e dá-lhe pau aí. Um dia que meu marido não conseguiu abrir mais a minha mão. Todo dia ele abria os dedos e aquele dia os dedos não voltaram mais. Os dedos ficaram atrofiados, não aguentou mais. Ele, mesmo que ele abria, eles vinham sozinhos, o nervo se repuxava, ele viu o nervo repuxar. Ele enlouqueceu, eu cheguei lá na enfermaria, fui até mais cedo. Eles olharam assim, deixaram ainda numa fila enorme, esperando para ser atendida. Aquele dia foi o dia que eu me desesperei. E daí eu pensei assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Quando eu tinha nem 36 anos, 35 anos.